Estudos dos solos e fundações, ensaios de tensão. Recalque das fundações. O que é? Você já ouviu falar dos edifícios tortos da Orla dos Santos? Ou da Torre de Pisa na Itália, como mostra as figuras abaixo? Recalque de uma fundação é o deslocamento vertical de sua haste em relação a um ponto fixo. Ocorre pela variação do volume ou da forma do maciço de solo que se encontra abaixo da fundação. Neste caso, é necessário determinar a capacidade de carga dos solos. Nas fundações superficiais, a profundidade da fundação é menor ou igual à sua largura. Quando uma carga proveniente de uma fundação é aplicada ao solo, este se deforma e a fundação recalca. Então podemos aí verificar que o recalque ou assentamento é o termo utilizado em arquitetura e engenharia civil para designar o fenômeno que ocorre quando uma edificação sofre um rebaixamento devido ao adensamento do solo sob sua fundação. Para que possamos entender um pouco mais do assunto, é necessário adentrarmos em recalque diferencial e absoluto. O recalque diferencial é representado por delta e o recalque absoluto por ρ. Os recalques diferenciais geram tensões internas nas peças estruturais, além de desaprumos. A edificação deve apresentar fundações com recalques absolutos com ordens de grandeza semelhantes. O recalque absoluto pode ser dividido em duas parcelas, onde eu tenho o recalque por adensamento e o recalque imediato. O recalque por adensamento é aquele que acontece principalmente em argilas saturadas submetidas a carregamentos constantes. Temos aí a representação então de recalque diferencial, que também é chamado de recalque relativo, e é o recalque que ocorre entre duas sapatas. Já o recalque absoluto é o que ocorre em cada sapata isoladamente. Então, sendo assim, podemos dizer que o recalque em duas sapatas vizinhas for maior de 2 centímetros em cada uma das sapatas, pode dizer que o recalque absoluto em cada uma foi correspondente a tal valor de 2 centímetros. Porém, o recalque diferencial entre as duas é zero, visto que as duas sofreram o mesmo deslocamento. O que é a capacidade de carga, ou seja, a pressão de ruptura? É a tensão transmitida pela fundação ao solo, capaz de causar neste sua ruptura ou deformação excessiva. A tensão admissível do solo é a capacidade de carga dividida por um fator de segurança, em que este fator varia de acordo com o método utilizado para se calcular a capacidade de carga do solo, como por exemplo, vamos imaginar que a capacidade de carga de um solo para uma determinada fundação seja de 50 toneladas forças por metro quadrado. Isso significa que para ser submetido a tal tensão o solo sofrerá ruptura ou deformação excessiva. A determinação da tensão admissível do solo é determinada pela NBR 6122 de 2010, onde diz que a tensão admissível deve ser considerada de acordo com os procedimentos, ou seja, a prova de carga sobre as placas, métodos teóricos e semi-empíricos, assim como as deformações máximas das estruturas e recalques. Ou seja, eu tenho uma prova de carga onde eu tenho este ensaio, que é uma situação no campo do comportamento de fundação direta sob a ação das cargas solicitantes provenientes da superestrutura. Este método consiste na instalação de uma placa de aço. Então temos aí a representação da primeira figura. Já os métodos teóricos, eu tenho aí uma representação da superfície do terreno e a superfície de ruptura. Eu tenho nos métodos semi-empíricos algumas fórmulas aplicáveis no caso de dimensionamentos aí da determinação da tensão admissível do solo. Então eu tenho essas três técnicas de determinação: prova de carga sobre a placa, métodos teóricos e métodos semi-empíricos.
Vamos falar agora um pouco sobre critérios de resistência. É um assunto muito importante para a fundamentação teórica dos nossos estudos referente à disciplina de fundação dos solos. É importante verificar os critérios de resistência dos solos, ou seja, os critérios de ruptura. Eu tenho aí 3 critérios. O primeiro critério é o critério de Coulomb, onde não há ruptura se a tensão de cisalhamento não ultrapassar um valor dado pela expressão C mais F vezes delta, sendo C e F constantes do material e delta normal atuante no plano de cisalhamento. No critério de Moore, não há ruptura enquanto o círculo representativo do estado de tensão se encontrar no interior de uma curva, que é a envoltória dos círculos relativos ao estado de ruptura. Já no critério de Moore-Coulomb, se a envoltória de Moore é linear, o critério se torna similar ao de Coulomb, passando a denominar critério de Moore-Coulomb. O ensaio de resistência dos solos é muito importante, pois se trata de ensaios de laboratório. Temos aqui algum exemplo de cisalhamento direto, compressão triaxial, compressão simples, compressão diametral. Vou falar alguns aqui para vocês entenderem um pouquinho do que se trata da resistência, ou seja, especificamente no ensaio laboratorial. Eu tenho o cisalhamento de um corpo de prova representativo, onde as tensões de CP são conhecidas, tensões no plano de ruptura estabelecido, aplicações de tensões principais. Eu tenho um exemplo para vocês serem mais claros: ensaio de cisalhamento direto. Este ensaio é baseado no critério de Coulomb, onde aplica-se uma tensão normal em um plano e verifica-se a tensão cisalhante, que causa ruptura, mede-se o deslocamento horizontal e vertical ao longo do ensaio. Nesse caso, o ensaio de cisalhamento direto tem algumas vantagens, que são simples, prático, baixo custo, permite determinar resistência residual e apresenta também algumas desvantagens, onde eu tenho plano de ruptura pré-determinado, não permite controle por opressões, estado de tensão completo não é conhecido. Já no ensaio de compressão triaxial, aplica-se uma tensão confinante seguida a acréscimos de tensão desviadora. Este ensaio é feito por várias tensões confinantes. Neste ensaio, a gente verifica aí que é um ensaio lento ou consolidado drenado, onde eu tenho aí também o ensaio adensado rápido ou consolidado não drenado. Eu tenho também o ensaio rápido ou não adensado e não drenado. Essas questões a gente vai ver mais à frente, mas é importante verificar alguns ensaios para que vocês possam entender esses conceitos básicos. Já no ensaio de compressão triaxial, apresenta algumas vantagens. Eu tenho estado de tensão conhecido, que permite controle de poropressões versátil. Eu tenho também as desvantagens, que são complexos e de custo mais alto. Agora o nosso assunto é a estabilidade de taludes. Chama-se talude a qualquer superfície inclinada em relação horizontal que determina uma massa de solo, rocha ou outro material qualquer, como por exemplo minério, escória, lixo, que podem também ser de formas naturais, como encostas, ou construído pelo homem, como cortes e aterros. A nomenclatura dos elementos de um talude é muito importante, pois precisamos dela para entender como é composto um talude. Temos aí algumas nomenclaturas, tais como crista, corpo do talude, o talude próprio em si, o ângulo de inclinação, terreno de fundação, o pé, a inclinação do talude que é dada de H para V. Sob condições específicas, uma porção do material de um talude pode deslocar-se em relação ao maciço restante, desencadeando um processo genericamente denominado de movimento de massa, ao longo de uma dada superfície chamada superfície de ruptura. Nos movimentos de massa temos o rastejo, os escorregamentos, os movimentos de blocos rochosos ou quedas e as corridas. Temos aí as outras questões referentes aos movimentos de massa, que são dadas também chamadas de erosão.
A classificação dos movimentos são denominados aí como as características do movimento material e geometria. No rastejo, vários planos de deslocamentos internos são considerados. As velocidades são muito baixas, os movimentos são constantes, o solo depósito rocha alterada fraturada e a geometria é indefinida. No caso dos escorregamentos, poucos planos de deslocamento são externos, velocidades máximas, pequenos a grandes volumes de material, geometria e materiais variáveis. Temos aí planares, circulares e em cunha. Os escorregamentos planares são poucos espessos, solos e rochas com um plano de fraqueza. Já os escorregamentos circulares são solos espessos homogêneos e rochas muito fraturadas. E os escorregamentos em cunha são solos e rochas com dois planos de fraqueza. Já os processos em queda têm as características sem plano de deslocamento, os movimentos tipo queda livre ou plano inclinado, a velocidade são muito altas, o material é rochoso, contém pequenos a médios volumes, geometria variáveis, ou seja, as lascas, placas, blocos, rolamento de matacão, tombamento. As corridas são denominadas aí muitas superfícies de deslocamentos internas e externas à massa de movimentação. Movimento semelhante ao de um líquido viscoso, desenvolvimento ao longo das drenagens, velocidades médias e altas, mobilização do solo, rocha, detrito e água, grande volume de material, extenso raio de alcance mesmo em áreas planas. Então, no movimento aí de massa, a gente considera as forças atuantes de um talude, nesse caso as forças estabilizadoras e as forças resistentes. As forças estabilizadoras induzem o movimento de massa ao longo da superfície de ruptura por meio de tensões cisalhantes, mobilizadas. Já as forças resistentes se opõem à ação do movimento de massa em função da resistência ao cisalhamento do material. A estabilidade do talude é deflagrada quando as tensões cisalhantes mobilizadas se igualam à resistência do cisalhamento. Temos aí a figura que mostra a superfície potencial de ruptura. Eu tenho o fator de segurança, que é denominado por esta fórmula. Eu tenho aí resistência ao cisalhamento. As tensões cisalhantes mobilizadas são aderidas a esta fórmula que vocês estão vendo, e sobre o setor de estabilidade, o que acontece quando as tensões cisalhantes elas são igualadas às tensões de cisalhamento. A influência da água é muito importante porque o aumento do peso específico do solo pela retenção parcial das águas de infiltração, desenvolvimento das poropressões no terreno, com consequente redução das tensões efetivas, eliminação, coesão aparente, ou seja, sucção, em solos não saturados, perda da cimentação existente entre as partículas de solo, introdução de uma força de percolado na direção do fluxo que tende a arrastar as partículas do solo. A estabilidade dos taludes também ela é denominada apelação antrópica, onde a execução de cortes com geometria incorreta, execução deficiente de aterros, lançamento de lixo, entulho nas encostas, remoção da cobertura vegetal, lançamento e concentração de águas pluviais ou servidas, vibrações produzidas por tráfego pesado, explosões. Então, gente, é necessário aprendermos um pouquinho esse conceito. Essa é uma aula básica sobre estudo dos solos e fundações. Em outros momentos, eu vou adentrar um pouco mais o fator mais técnico de aplicação nesse sentido de exercícios para vocês verificarem a prática de como é realmente fundamentado. Até a próxima aula!